Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar com vocês sobre por que engordamos e o que fazer para emagrecer. E já vou começar a falar sobre algumas doenças, tá? E vamos ter uma sequência aí de vídeos falando sobre isso, tá? Então, por que a gente engorda, né? A resposta é bem simples. Vocês já estão num processo de emagrecimento. E eu te pergunto, vocês estão emagrecendo passando fome? Não, né? A resposta é simples. A gente engorda porque a gente comeu errado a vida inteira. Toda energia que a gente come, que excede, passa do nosso gasto, a gente armazena. Então, por exemplo, se eu, Lívia, preciso de 1.000 calorias, né? Preciso comer 1.000 calorias para eu viver, meu corpo fazer o que tem que fazer, respirar, eu andar, eu ter energia, eu pensar, eu falar. Se eu preciso de 1.000 calorias para isso e eu como 2.000 calorias num dia, o que acontece com essas calorias que ficaram excedentes? Eu começo a armazenar. Aí no dia seguinte, eu já sei que 1.000 calorias para mim são suficientes. O que eu faço no dia seguinte? Eu já tenho 1.000 armazenada. Eu como de novo 2.000. Eu todo dia como a mesma coisa no café, no almoço, no lanche, no jantar. Eu como mais do que eu deveria e eu armazeno essa energia. Então a gordura, ela é a forma que o nosso corpo tem de armazenar energia. A gente come mais do que deveria, a gente come mais do que gasta e aí fica armazenando essa energia. Como é que era antigamente? Lá bem antigamente, não tínhamos mercado, não tínhamos bolsa para ficar carregando marmita para levar para trabalhar. A gente não tinha essa facilidade que a gente tem hoje em dia. Como é que viviam os nossos ancestrais, né? Eles viviam da caça, da pesca. Quando conseguiam alguma coisa, eles comiam. Guardavam energia e estocavam para os dias que não conseguiam nada, né? O animal não ia bater lá na caverna e dizer: ei, tá aqui na hora do seu almoço, cheguei. Não, não ia. Se fosse bem sucedida aquela caça, aquela pesca, eles comiam, estocavam energia, né? Estocavam gordura para os dias em que não tinham sucesso. E o que aconteceu com o tempo é que a gente continuou estocando essa gordura, só que a gente não vive mais nessa escassez de comida, não é? No nosso celular a gente já consegue pedir alguma coisa. Perto de casa já tem algum restaurante. A nossa geladeira já está cheia de opção. Nossa despensa também. Então a gente tem uma facilidade agora para encontrar comida. A população come, ela engorda e ela vai ficando cada vez mais obesa porque a gente não passa mais por essa escassez. A gente não queima mais essas calorias que a gente comeu extra, né? A gente guarda a gordura e não consegue queimar ela depois. Vai ficando ali. Inclusive, o açúcar que a gente come se converte em gordura no nosso organismo. Já falei sobre isso quando falei sobre açúcar com vocês. Então, imaginem comigo uma célula do tecido adiposo. Essa célula se chama adipócito, tá? Ali dentro cabe uma certa quantidade, eu tenho aqui uma célula, aqui dentro cabe uma certa quantidade de gordura. Dentro desse adipócito, dentro dessa célula, eu vou guardando toda a energia extra que eu não gasto. Então, tudo que eu comi, que eu não gasto, eu vou colocando para dentro dessa célula, tá? E aí eu como pão, aí eu como fruta o dia inteiro, e aí eu como arroz, feijão, macarrão, cereais, aveia, milho, e eu vou enchendo a minha célula de gordura. Imagina então que uma célula, né, essa célula, já encheu de uma forma que ela não consegue, não cabe mais gordura ali dentro, não cabe mais energia ali dentro. O que o nosso organismo faz? Cria novas células de gordura. Não bastou uma para guardar tudo que você colocou para dentro. Ela precisou criar outra. E aí a gente come, a nossa célula fica cheia, lotada e tem que ir criando mais. Elas vão se multiplicando, armazenando mais energia porque a gente está comendo em excesso. Desde o início da vida, né? Quais são, quando a gente tem um aninho, o que a gente já tá comendo? Danoninho, biscoito Maria, maisena, né? Vai ver a lista de ingredientes. Enfim, bala, pirulito, doces à vontade, bolos.
E aí não bastava a gente só encher a nossa célula de gordura, a gente ainda multiplica essas células pra gente ter mais espaço pra gente armazenar tudo, porque a gente tá comendo em excesso. E é por isso que a gente engorda, porque a gente come mais energia do que o que a gente gasta. Voltem na aula de proteína e energia, tem um vídeo falando sobre isso. A gente engorda então porque a gente come mais do que a gente deveria comer, mais do que a gente gasta. E o que acontece com o obeso, né? Além de ter as suas células cheias de gordura, ela também multiplica as células. Então, logo uma pessoa que engorda, ela vai ter sempre mais chances de engordar novamente do que uma pessoa que não engordou, porque ela já tem ali aquela célula. Toda vez que a gente come errado, toda vez que o alimento vira glicose, vira energia no nosso organismo, aquelas células ficam doidas para captar ele, tá? Então, vou fazer aqui uma analogia, eu gosto muito de histórias, eu quero que você pense o seguinte. Pensa na sua casa, que você tem uma despensa para guardar todo o seu alimento, tudo aquilo que você traz do mercado, né? E essa despensa, ela tem um certo tamanho, tá? Para guardar aquele alimento ali que você precisa pra sua semana, pro seu mês, enfim. Mas aí você pega um mês de promoção no supermercado, o que você faz? Se você só usava uma manteiga, você já pega 3 manteigas. Se você usava só 5 quilos de arroz, você pega 15, pega 20, tem que aproveitar o preço, né? Aí a gente vai e enche essa dispensa, a dispensa fica pequena, não cabe mais nada, mas tem que colocar ali dentro. Por quê? Porque a gente comprou, tem que guardar, tem que botar ali na sua dispensa, né? A gente aproveita, não pensa no que tá fazendo, aproveita o preço e depois das compras tem que guardar tudo aquilo que a gente comprou. Vai ser preciso o quê no momento? Aumentar o tamanho dessa dispensa, não fecha mais a porta, não tem mais, não cabe mais ali. Aí a gente compra um outro armarinho para guardar mais coisa, quando a célula se multiplica. E aí você comprou uma outra estante para continuar guardando, né, para ter mais lugar para guardar tudo bonitinho, tudo organizado. E aí no próximo mês você vai fazer o quê? Nossa, vai ficar um armário aqui vazio? Não. Sua cabeça já entende assim, agora eu tenho que ocupar tudo. E aí você vai, pega uma outra promoção e aí enche o seu carrinho, e aí enche sua despensa, né, seu armário de coisas. E vai só aumentando, só aumentando. Não tem essa consciência de, não, eu preciso disso, é isso que eu vou comer, é isso que eu vou comprar e acabou. Tá? Então a gente engorda porque a gente perde essa noção, a gente come e compra mais do que deveria, né? E a nossa despensa, o nosso armáriozinho, ele vai só aumentando de tamanho, até ter outros novos para guardar mais energia ainda, tá? Então a obesidade, ela é um aumento da gordura guardada e armazenada no nosso tecido. Engordar é muito mais do que um número na balança. E depois que a gente emagrece, é bem difícil manter o peso, porque a gente já tem aquelas células ali sedentas por comida, sedentas por gordura, sedentas por glicose, sedentas por energia, né? Querendo sempre mais e mais. Então, isso é engordar. E aí, como que a gente faz então para emagrecer? Eu já vim falando sobre várias coisas, já vim falando sobre a importância, sobre a insulina, o quanto ela é a chave do negócio, né? Quanto o açúcar é o nosso vilão. E nesse conjunto todo agora, o assunto de hoje, por que engordamos e como fazer para emagrecer, eu quero te dizer o seguinte, o nosso corpo, ele tem 3 fontes de energia, tá? A gente tem 3 fontes. A primeira fonte é o carboidrato, vira glicose no nosso organismo. Tem a listinha aí de tudo que vira glicose no nosso organismo. Tá tudo em vermelho na nossa lista. A gente tem as gorduras, que viram ácido graxo no nosso organismo. É a nossa segunda fonte de energia. Nossa listinha em amarelo. E a gente tem as proteínas que viram aminoácidos no nosso organismo, que é a terceira fonte, a mais difícil do nosso corpo queimar em busca de energia, tá? Então hoje, né, ontem eu já falei sobre low carb com vocês, esse tipo de dieta. Por quê? Hoje a low carb é uma das melhores estratégias para se emagrecer, porque diminui a ingestão de carboidrato. E como eu falei ontem, é uma dieta nova? Não. Os nossos ancestrais já viviam assim, né? Antes da agricultura, antes da industrialização, antes de tudo aquilo, era proteína, era gordura, né, do próprio animal, e era as frutas silvestres que existiam que não são doces como são hoje, entendem? Então a low carb ela é uma das melhores formas para emagrecer, porque a gente diminui essa primeira fonte que o nosso organismo procura de energia.
E aí, quando a gente diminui a ingestão de carboidrato, nosso organismo procura a segunda fonte de energia para queimar, que é o quê? A gordura que a gente tem em excesso, né? Por isso que a primeira coisa que a gente começa a perceber a perda de peso na low carb é principalmente na região da cintura, do quadril. O nosso corpo começa a ir atrás de toda a gordura que já estava envolvendo os nossos órgãos, que já estava no nosso fígado, que já estava, né, ali atrapalhando o funcionamento dos nossos órgãos para poder queimar, pra gente perder peso, né? E depois começa a queimar mesmo a gordura da coxa, do quadril, do braço, do culote, enfim. E aí, por último, é que o corpo procura essa terceira fonte, que é a proteína. Então, para quem malha, não precisa ficar com medo de perder músculo, porque quando a gente diminui a ingestão de carboidrato, a gente consequentemente aumenta ligeiramente a de proteína, tá? Não é perigoso, não mata, não é ruim, e é a última fonte que o nosso organismo vai procurar para poder emagrecer. Então, quem malha não precisa ficar com medo da low carb, tá? Inclusive para quem malha, para quem vai na academia, para quem faz exercício, musculação, aeróbico, natação, alguma coisa assim. Cuidado com o que você come antes de ir, porque se a primeira e mais fácil fonte de queimar energia é a glicose, é o carboidrato, pensa comigo. Se eu vou fazer uma caminhada, e aí antes de caminhar eu como uma banana com aveia, com mel de repente, eu como alguma coisa daquela minha lista em vermelho, alguma coisa que vira glicose e vou gastar energia. Quando eu começar a fazer exercício, o que meu organismo vai procurar em primeiro lugar para gastar energia? A minha gordura que está acumulada? Não, a glicose que eu acabei de colocar para dentro. Depois que ela acabar, dependendo da quantidade do que eu comi, é que meu corpo vai procurar a gordura para queimar. Mas aí quando chega nela, é tão pouquinho, porque a gente já fez 1 hora de exercício, porque a gente já comeu muito antes de ir, entendem? Então, para quem vai malhar, se não sente fome, vai em jejum, cuidado com o que come antes de fazer exercício, não adianta botar a glicose para dentro, que o seu corpo vai gastar primeiro aquilo que você acabou de comer para depois ele tentar chegar e queimar a sua gordura, tá? Então, daqui a pouco eu vou falar sobre mais coisa com vocês, mas pra começar é isso. Por que a gente engorda, como é que a gente engorda e o que fazer pra emagrecer, né? A gente engorda porque a gente come mais do que deveria, come errado. E o que fazer pra emagrecer? Principalmente diminuir a ingestão de carboidrato, de glicose, pro nosso corpo pegar toda aquela energia que a gente estocou, que a gente guardou a mais das nossas células e queimar, e assim a gente conseguir emagrecer, tá bom?